Olá meus amigos do canal TCG, cá estamos nós mais uma vez para eu vos mostrar um Commander Deck, mais um, ok? Um dos meus Commander Decks. Peço-vos desculpa em avanço porque eu estou um bocadinho constipado, ok? Portanto, se notarem que eu estou assim um bocado com a voz anasalada, já sabem porque é que é. Portanto, sem muitas demoras, eu hoje vou-vos mostrar um deck que para mim é icónico, ok? Foi dos meus primeiros decks de Commander a sério, e digo isto porque eu tive outros Precons, comprei um Precon, comecei por comprar um Precon de Doctor Who, que entretanto já o desfiz todo, e este foi o meu segundo Precon que eu comprei e que entretanto dei upgrade, ok? Portanto, neste momento este deck está completamente upgraded, já está muito longe de ser o Precon, mas ainda tem cá muitos elementos do Precon, portanto vão reconhecê-lo. Portanto, o deck que estamos a falar hoje é nada mais nada menos do que o deck de Sauron da Dark Lord, portanto é um deck puramente temático de Senhor dos Anéis, ok? Portanto, quem gosta de Senhor dos Anéis vai adorar este deck, sem sombra de dúvidas, e é a prova de que um deck puramente de Universes Beyond funciona, ok? Portanto, começando aqui pelo nosso amigo Sauron da Dark Lord, eu vou tirá-lo aqui da caixa, ok? Para vos mostrar. Este é o nosso Commander, não é o Commander do Precon, curiosamente, precisamente porque é um upgrade, ok? Portanto, é uma versão muito melhor daquilo que é o Commander do Precon. O Precon chama-se Hosts of Mordor, para quem estiver curioso, é um dos Precons de Senhor dos Anéis, da edição 2023 de Tales of the Middle-earth. Portanto, se quiserem, já sabem. Portanto, começando aqui pelo nosso Commander, o que é que ele faz, amigos? Portanto, ele chama-se Sauron da Dark Lord, custa 6 de mana, portanto, tem, o Color Identity deste Commander é ilhas, swamps e montanhas. É uma 7/6, ok? Que já é uma criatura com bastante poder. Legendary Creature Avatar Horror. E diz o seguinte, Ward, quem viu o último vídeo deste canal, saberá o que é Ward, não vale a pena explicar, vão ver o raio do vídeo das habilidades do Magic. Sacrifice a Legendary Artifact or Legendary Creature. Portanto, quem quiser atacar isto, ou fazer alguma habilidade contra isto, tem que sacrificar uma Legendary Artifact or Legendary Creature. A seguir, whenever an opponent casts a spell, amass Orcs 1. Portanto, cria um exército, ok? Orc Army, 1/1, sempre que alguém joga um spell. Ou seja, sempre que alguém joga uma carta que não uma land. É chato, é. A seguir, whenever an army you control deals combat damage to a player, the ring tempts you. The ring tempts you é esta mecânica aqui, ok? Isto é basicamente uma mecânica de Senhor dos Anéis, que sempre que o ring dá tempt, vocês avançam um nível, portanto ela vai indo do topo para o fundo, e isto vai dando attach a uma criatura qualquer que vocês tenham, mas também pode dar tempo mesmo que vocês não tenham criaturas, ok? Portanto é um efeito que fica para o resto do jogo, é um emblema, portanto, e é um emblema bastante bom, na minha opinião. Depois, whenever the ring tempts you, you may discard your hand. If you do, draw 4 cards. Isto dá muito jeito. Portanto, sempre que o ring der tempt, basicamente vocês podem descartar a mão. Caso tenham poucas cartas, dá jeito para descartar e dar draw, um free draw de 4 cartas. Portanto, é um Commander bastante completo, faz muita coisa. Portanto, vamos à nossa primeira carta aqui do deck. E vamos ter que descer aqui um bocadinho. Não, ok, não temos. Vamos aqui à nossa primeira criatura. Orcish Siege Master, custa 3 de mana, é uma 0/5, tem trample e diz Other Orcs and Goblins you control have trample. Portanto, isto dá trample a todos os Orcs e Goblins que vocês controlem. Whenever Orcish Siege Master attacks, it gets mais X mais 0 until end of turn, where X is the greatest power among creatures you control. Portanto, nada mal, diria eu. Portanto, sempre que ele ataca, fica com o poder da criatura mais alta que vocês tiverem. Portanto, very nice. A seguir, temos um artefacto. Começam aqui a lista de artefactos, que é o Bilbo's Ring, ok? Não é o One Ring ainda. Portanto, custa 3 de mana, é um Legendary Artifact e diz As long as it's your turn, equipped creature has hexproof and can't be blocked. Portanto, tem hexproof e não pode ser bloqueada. Whenever equipped creature attacks alone, you draw a card and you lose 1 life. E depois podem equipá-la num Halfling, custa 1. Ou podem equipá-la noutra coisa qualquer e custa 4 de mana para equipar. Portanto, é um custo grandinho, mas esta carta é bastante boa. A seguir, temos uma ilha, tudo normal. Depois, mais uma criatura, temos o nosso amigo Moria Scavenger, ok? Custa 3 de mana também. É uma 1/4 com Death Touch e Haste. E se lhe derem tap, ele diz Discard a card, draw a card. If the discarded card was a creature card, amass Orcs 1. Portanto, mais uma vez, faz amass. Depois temos uma carta que eu gosto muito, que é o nosso amigo Hostage Taker. Custa 4 de mana. É uma 2/3. E diz, when Hostage Taker enters the battlefield, exile another target creature or artifact until Hostage Taker leaves the battlefield. You may cast that card for as long as it remains exiled, and mana of any type can be spent to cast it. Portanto, basicamente isto rouba uma criatura ou artefacto
oponente e vocês podem castá-la pagando o custo de mana, ok? Portanto é bom. Mais um Swamp, Senhor dos Anéis, neste caso. Gosto muito deles. Depois temos aqui o nosso amigo, uma carta que eu também gosto muito, precisamente por causa da lore. Witch King, Bringer of Ruin, ok? Portanto é aqui uma versão do Witch King of Angmar. Custa 6 de mana, é uma 5-3 com flying e diz: Whenever Witch King, Bringer of Ruin attacks, defending player sacrifices a creature with the least power among creatures they control. Portanto, bastante bom. Depois temos outro artefacto. Onde é que ele está? Está aqui. Talisman of Creativity. Portanto, basicamente, dão-lhe tap, dá uma mana colorless, custa 2 de mana. Dão-lhe tap, podem dar tap para um ilha ou montanha e ele dá-vos 1 de dano. A seguir temos a nossa primeira land, Drowned Catacomb. Ela entra tapped, a menos que vocês controlem uma ilha ou um swamp, e ela dá uma ilha ou um swamp. Isto é a mesma versão do Senhor dos Anéis, ali por acaso não está, mas não faz mal, está de Final Fantasy, mas está tudo bem. Depois temos uma das nossas lands características, Mount Doom. Portanto, isto é, como quem viu o Senhor dos Anéis saberá, dão tap, pagam de vida, dão um swamp ou montanha, pagam 3 de mana, Mount Doom deals 1 damage to each opponent, pagam 7 de mana, sacrificam Mount Doom e uma Legendary Artifact, choose up to 2 creatures, then destroy the rest, activate only as a sorcery. Ups. Portanto, isto é basicamente, funciona como um board wipe, ok? Depois temos um Staple Commander, Arcane Signet, ok? Custa 2 de mana, dá uma mana de qualquer cor do vosso Commander Color Identity. Depois temos uma ilha. Temos aqui uma land que eu acho que vou tirar deste deck e vou vendê-la, honestamente, porque ela é cara que dói. Glittering Caves of Anglarond. É um reprint da Gemstone Caverns. E isto tem muito texto, mas eu vou explicar. If Glittering Caves of Anglarond is in your opening hand and you are not a starting player, you may begin the game with Glittering Caves of Anglarond on the battlefield with a luck counter on it. If you do, exile a card from your hand. Portanto, dou-lhe tap, ela dá uma mana colorless e diz: If Glittering Caves of Anglarond has a luck counter on it, instead add 1 mana of any color. Portanto, isto começa é uma land que começa no campo. Pronto, é a única diferença. Começa no campo, caso a tenham na opening game e não sejam o starting player. Pá, eu não percebo porque é que isto vale assim tanto. Porque esta land, pá, enfim, não é assim tão boa quanto isso. Principalmente porque é preciso condições muito específicas para ela ser jogada. Portanto, enfim, é uma carta. Temos Arcane Denial. Portanto, é basicamente counter target spell. Its controller may draw up to 2 cards at the beginning of the next turn's upkeep. You draw a card at the beginning of the next turn's upkeep. Portanto, Arcane Denial é basicamente uma carta que dá counters. Depois temos um game changer deste deck, Orcish Bowmasters em foil. Ok, portanto, carinha esta carta também. Custa 2 de mana. É uma 1/1 com flash. Ou seja, significa que pode entrar a qualquer altura. E diz: When Orcish Bowmaster enters the battlefield and whenever an opponent draws a card, except the first one they draw in each of their draw steps, Orcish Bowmasters deals 1 damage to any target, then amass Orcs 1. Portanto, basicamente, isto, sempre que alguém dá draw, ele dá 1 de dano a qualquer target e vocês dão amass Orcs 1. É muito forte esta carta mesmo. Sulphurous Springs, também é a versão do Senhor dos Anéis, não é a versão que está ali, mas pronto. Portanto, pagam, dá uma mana colorless ou pagam, levam dano e recebem um swamp ou uma montanha. Path of Ancestry também não é esta, é a versão do Senhor dos Anéis. Está basicamente, entra tapped, dá uma mana de qualquer cor no vosso Commander Colors Identity e quando for usada para castar uma creature spell that shares a creature type with your commander, scry 1. Portanto, nada por aí, olha. Seguir temos Wargrider. Custa 5 de mana, é uma Orc Warrior 4/3 com Menace e diz: Other Orcs and Goblins you control have Menace. At the beginning of combat on your turn, amass Orcs 2. Portanto dão amass Orcs 2 sempre que entram em combate. Depois, mais um artefacto. Onde é que ele anda? Aliás, isto é um encantamento, desculpem. Fire Inscription, ok? Custa 3 de mana e diz: When Fire Inscription enters the battlefield, the ring tempts you. Whenever you cast an instant or sorcery spell, Fire Inscription deals 2 damage to each opponent. Portanto, também engraçada esta carta. A seguir temos uma carta que existe em 9 neste deck, que são Nazguls, ok? Portanto, 3 de mana, uma 1/2 com Death Touch, e diz: When Nazgul enters the battlefield, the ring tempts you. Portanto, já sabem. Whenever the ring tempts you, put a 1/1 counter on each Wraith you control. A deck can have up to 9 cards named Nazgul. Portanto, este deck tem 9 Nazguls, ok? E ele sempre que um entra no battlefield faz tempt, sempre que há tempt,
eles recebem mais um, todos em conjunto. Portanto, é muito forte esta combinação. Depois têm Gothmog Morgul Lieutenant, não é este print, é o print bonito. Portanto, olha, até podemos mudá-lo já aqui. Desculpem lá. Pronto. Portanto, Gothmog Morgul Lieutenant, custa 4 de mana, é uma 3/3 e diz: When Gothmog Morgul Lieutenant enters the battlefield, amass Orcs 1, creature tokens you control have Death Touch. Portanto, os vossos Orc Armies têm Death Touch. Mais uma land, da Black Gate, neste caso. As the Black Gate enters the battlefield, you may pay 3 life. If you don't, it enters the battlefield tapped. Dão tap para uma mana de swamp. Pagam 2 de mana, choose a player with the most life or tied for the most life. Target creature can't be blocked by creatures that player controls this turn. Depois temos Lord of the Nazgul, custa 5 de mana, é uma 4/3 com flying, diz rates you control have protection from ring bearers, e diz whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 3/3 black wraith token with menace. Then if you control 9 or more rates you control have base power and toughness 9/9 until end of turn. Portanto, nada parvo esta carta. Nada forte. Swamp. Temos mais um Nazgul. Portanto, mais um Nazgul. Oi, onde é que eu já vou? Mais um Nazgul. Depois temos Grishnak Brush Instigator, 3 de mana. É uma 1/1. E diz, when Grishnak Brush Instigator enters the battlefield, amass Orcs 2, portanto mais uma vez amass Orcs. When you do, until end of turn, gain control of target non-legendary creature an opponent controls with power less than or equal to the amassed army's power. Untap that creature, it gains haste until end of turn. Portanto, isto é um Goblin, e basicamente quando ele entra no campo, dá amass, e vocês podem buscar uma criatura com um poder inferior ao vosso Orc Army. Imaginem, se tem um 20/20, vão buscar uma criatura qualquer do campo. É muito chato. Qualquer, quer dizer, uma que seja abaixo, não é? Temos aqui uma instant Soothing of Smeagol, custa 2 de mana e diz return target non-token creature to its owner's hand, the ring tempts you. Portanto, basicamente mandam uma criatura para a mão e o ring dá tempo. Depois temos Kremlin Necrópolis. Kremlin Necrópolis, entra tap, dá uma ilha, um swamp ou uma montanha. Temos Sauron the Necromancer, ok? Custa 5 de mana. É uma 4/4 com menace e diz whenever Sauron the Necromancer attacks, exile target creature card from your graveyard, create a tapped and attacking token that's a copy of that card, except it's a 3/3 black wraith with menace. At the beginning of the next end step, exile that token unless Sauron is your ring bearer. Portanto, se o Sauron tiver o The Ring equipado, basicamente transforma-se efetivamente, todas as wraiths ficam em campo. Portanto, é muito útil esta carta e faz um combo desgraçado com o deck. Command Tower. Aqui está ela. É uma staple de Commander, dá uma mana de qualquer cor no Commander Colors Identity. Depois temos uma Sorcery, Foray of Orcs, custa 4 de mana e diz amass Orcs 2. When you do, Foray of Orcs deals X damage to target creatures and opponent controls, where X is the amassed Orcs army's power. É um removal. Mais um Nazgul, portanto já sabemos o que é que faz. Outro Nazgul, já sabemos o que é que faz. Agora temos o verdadeiro Commander do Precon, Sauron Lord of the Rings, ok? Portanto é uma 9/9, custa 8 de mana e diz when you cast this spell, amass Orcs 5. Mill 5 cards, then return a creature card from your graveyard to the battlefield. É uma 9/9 com trample e diz whenever a commander and opponent control dies, the ring tempts you. Portanto, também é uma boa carta para fazer combo. Depois temos Sauron the Lidless Eye, ok? Custa 5 de mana. É uma 4/4 e diz when Sauron the Lidless Eye enters the battlefield, gain control of target creature and opponent controls until end of turn. Untap it, it gains haste until end of turn. Pagam 3, creatures you control get +2/+0 until end of turn, each opponent loses 2 life. É bastante forte esta carta. Depois temos Barad-dûr. Barad-dûr enters the battlefield tapped unless you control a legendary creature. Dão tap para um swamp. Pagam X e um swamp. Dão-lhe tap e diz amass Orcs X, activate only if a creature die this turn. Portanto, isto é muito específico, esta land. Não é uma das lands mais fortes, honestamente, é fraquinha. Mais um Nazgul, não tem nada que saber, já sabem o que é que faz. Depois temos um Staple, Blasphemous Act, portanto, basicamente custa 1 menos por cada criatura no battlefield, dá 13 de dano a todas as criaturas, é um board wipe. Mais um Nazgul, ok?
Depois temos o encantamento March from the Black Gate. Pagam 2 de mana e diz: When March from the Black Gate enters the battlefield and whenever an army you control attacks, amass orcs 1. Portanto, sempre que um army ataca, ou quando o March of the Black Gate entra, vocês dão amass 1, ok? Depois têm... Isto é uma sorcery. Onde é que ela está? Está aqui. Languish. Todas as criaturas recebem -4/-4 até ao fim do turno. É basicamente um board wipe, um bocado específico, mas pronto. Foreboding Ruins é uma land. At the beginning of... aliás, as Foreboding Ruin enters the battlefield, you may reveal a swamp or mountain card from your hand. If you don't, Foreboding Ruins enters the battlefield tapped. Portanto, isto é de Senhor dos Anéis. Mas aquela não é. Depois temos... Desolate Lighthouse, dá uma mana colorless e pagam 3, dá draw a card and discard a card. Portanto, nada que saber. Isto é Sunken Hollow. Também é de Senhor dos Anéis. Entra no Battlefield Tapped, a menos que vocês controlem 2 ou mais Basic Lands. Portanto, é forte. Agora temos uma saga. Chama-se In the Darkness Bind Them. Custa 5 de mana e diz... Create a 3/3 Black Wraith Creature Token with Menace, the Ring Tempts You. Portanto, em todos os 3 primeiros turnos, vocês vão criar tokens. Eu até vos vou mostrar quais é que são os tokens. Esperem lá. Olha, está aqui um swamp à toa. What? São destes. Wraith, 3/3 com Menace. Vão criar um token destes em cada turno. E o Ring vai dar tempt todos os turnos. E depois, no quarto turno, diz: For each opponent... Gain control of up to 1 target creature that player controls until end of turn. Untap those creatures, they gain haste until end of turn. The ring tempts you. Portanto, dá tempo nos 4 níveis da saga. Depois temos Rogue's Passage, é a versão Senhor dos Anéis, ok? Dá uma mana colorless, pagam 4 de mana. Target creature can't be blocked this turn. Isto é para o Amassa Orcs Army. Depois temos Saruman's Trickery, é um counter spell no fundo. Portanto, dá counter target spell e dá Amass Orcs 1. Portanto, basicamente é um counter spell, custa mais do que um counter spell normal, mas dá Amass. Depois Nazgul, mais um. Uma montanha. Depois temos um artefacto que eu gosto muito. Palantir of Orthanc, ok? Custa 3 de mana e diz: At the beginning of your end step, put an influence counter on Palantir of Orthanc and scry 2. Then target opponent may have you draw a card. If that player doesn't, you mill X cards, where X is the number of influence counters on Palantir of Orthanc, and that player loses life equal to the total mana value of those cards. Portanto, uma carta bastante forte, porque vos faz dar um extra free draw no end step, a menos que o gajo queira que vocês deem 1000 e depois leva ao dano, consoante as cartas que vocês deram 1000. É forte. A seguir, temos outro artefacto. Relic of Sauron. Custa 4 de mana. Colorless, pagam, aliás, dão-lhe tap e add 2 mana in any combination of ilhas, swamps or mountains. Pagam 3, draw 2 cards, then discard a card. Simples. Temos outro artefacto, Dimir Signet, ok? Pagam 1, isto dá uma ilha e um swamp, nada que saber também. Depois temos Mahur Urukai Captain, este até está em foil. É uma 2/2 com menace, custa 2 de mana. E diz: If one or more 1/1 counters would be put on an army, goblin or orc you control, that many +1/1 +1 +1/+1 counters are put on it instead. Portanto, isto basicamente duplica os amassos. Ou seja, sempre vocês dão amasso, em vez de darem amasso 1, dão amasso 2. Pronto, no fundo. E os counters forem postos no orc, são postos a dobrar. Depois temos o nosso amigo Bilbo Retired Burglar, ok? É uma 1/3. E diz: When Bilbo Retired Burglar enters or leaves the battlefield, the ring tempts you. Whenever Bilbo deals combat damage to a player, create a treasure token. Esta carta, por acaso, funciona muito bem. Não é, o Bilbo's Ring não está aqui, aquele artefacto que eu vos mostrei. Não está aqui com essa intenção, mas esta carta funciona muito bem com o Bilbo's Ring. Porque lhe dá X-Proof e dá-lhe Unblock. E sempre que ele dá combat damage, cria um treasure tokens. Portanto, estão sempre a amelhar treasure tokens, o que é muito bom. Ilha. Depois temos esta carta, epá, ela não é muito forte, mas eu gosto dela. Helm's Deep, é uma land, é um reprint da Shinka, da Bloodsoaked Keep. Aliás, da Bloodsoaked Keep, desculpem. Dou-lhe tap, dá uma montanha, dou-lhe tap para uma montanha e diz: Target Legendary Creature gains first strike until end of turn. Pode ser bom neste deck. Depois temos mais um amigo nosso, agora é que temos que voltar abaixo.
Oi? Witch King of Angmar. Custa 5 de mana, é uma 5-3 com flying. E diz: whenever one or more creatures deal combat damage to you, each opponent sacrifices a creature that dealt combat damage to you this turn. The ring tempts you. E depois diz: discard a card. Witch King of Angmar gains indestructible until end of turn. Tap it. Portanto é bom para evitar board wipes. Depois temos... Onde é que isto está? Ok. Underground River é a versão Senhor dos Anéis, não é a versão Final Fantasy. Dá uma mana colorless ou então recebe uma ilha, um swamp e dá um dano, se pagarem para isso. Depois temos Sulphur Falls, também é a versão de Senhor dos Anéis. Entre a tap também, se vocês controlem uma ilha ou montanha, dá uma ilha ou montanha. Nada que saber. Depois temos Corsairs of Umbar, custa 4 de mana e pagam 3 de mana e diz Target Goblin, Orc or Pirate can't be blocked this turn. E diz whenever Corsairs of Umbar deals combat damage to a player, amass Orcs 3. Portanto, bastante forte, no meu entender. A seguir temos outro Game Changer, Notion Thief, ok? Custa 4 de mana, tem flash, é uma 3-1 e diz if an opponent would draw a card except the first one they draw in each of their draw steps, instead that player skips that draw and you draw a card. Portanto, significa que sempre que alguém vai dar draw que não seja o draw inicial do seu turno, vocês gamam-lhes o draw. Portanto, é bastante forte esta carta, mesmo. Artefactos, mais um. Anduril Narsil Reforged. É um equipamento, custa 2 de mana. Tem Ascend, diz if you control 10 or more permanents, you get the city's blessing for the rest of the game. E diz whenever equipped creature attacks, put a 1/1 counter on each creature you control. If you have the city's blessing, put 2 1/1 counters on each creature you control instead. Portanto, é uma cena que está sempre a duplicar os counters. Montanha. Depois temos um enchantment que é um board wipe, na verdade. Spiteful Banditry. Pagam duas montanhas e X de mana. E ele diz when Spiteful Banditry enters the battlefield, it deals X damage to each creature. Whenever one or more creatures your opponents control die, you create a treasure token. This ability triggers only once each turn. Portanto. Depois temos, onde é que ele anda? The Mouth of Sauron. Custa 5 de mana, é uma 3-4 e diz when the Mouth of Sauron enters the battlefield, target player mills 3 cards, then amass Orcs X, where X is the number of instant and sorcery cards in that player's graveyard. Pronto, é isto. Swamp. Depois temos Shelob Dreadweaver, custa 4 de mana. Whenever a non-token creature an opponent control dies, exile it. E depois pagam 3 de mana. Put a creature card exiled with Shelob Dreadweaver into its owner's graveyard. Put 2 1/1 counters on Shelob, draw a card. Portanto, basicamente é como se a Shelob comesse essa carta. Depois pagam X, 1 de mana colorless e um swamp. E diz put target creature card with mana value X exiled with Shelob onto the battlefield tapped under your control. Portanto, bastante bom. Depois temos uma coisa que faz muito daquilo que a Shelob faz, que é o Darkness Crystal, e é uma das cartas que não é de Senhor dos Anéis deste deck, aliás, acho que é a única, na verdade, em que pagam 4 de mana, ele entra, diz Black Spells you cast cost 1 less to cast. If a non-token creature an opponent controls would die, instead exile it and you gain 2 life. E depois pagam 6 de mana e diz put target creature card exile with the Darkness Crystal onto the battlefield tapped under your control with 2 additional 1/1 counters on it. Portanto, bastante forte esta carta, no meu entender. Depois temos, esta é de Final Fantasy, by the way. Depois temos uma Sorcery, Treason of Isengard, custa 3 de mana e diz put up to 1 target instant or sorcery card from your graveyard on top of your library, amass Orcs 2. Portanto, vai buscar sorceries ou instants ao vosso graveyard. Depois temos Call of the Ring, também um enchantment bastante conhecido. Custa 2 de mana e diz at the beginning of your upkeep the ring tempts you, o que é muito bom. Whenever you choose a creature as your ring bearer, you may pay 2 life if you do draw a card. Portanto, é um card engine, no fundo. Depois temos Sorcery, onde é que ela anda? Feed a Swarm, nada que saber, já a vimos aqui várias vezes, custa 2 de mana. Destroy target creature or enchantment and opponent controls, you lose life equal to that permanent's mana value. Depois temos Dragon Skull Summit, entra tapped, a menos que vocês controlem um swamp ou uma montanha, dá um swamp ou uma montanha. Temos mais um Orc, o Gluk of the White Hand, custa 4 de mana, é uma 3-3.
e diz whenever another creature you control dies, put a 1/1 counter on Ugluk of the white hand. If that creature was a goblin or orc, put 2 1/1 counters on Ugluk. Muito forte isto. A seguir temos uma carta que eu gosto muito. The Balrog of Moria. Custa a módica quantia de 7 de mana. É uma 8/8 com trample e haste. E diz, when the Balrog of Moria dies, you may exile it. When you do, for each opponent, exile up to one target creature that player controls. Também com ela. Dão Cycling, neste caso custa 4 de mana. Discard, draw a card. E diz, when you cycle the Balrog of Moria, create 2 treasure tokens. Portanto, também pode ser bom para vos dar ramp. Depois temos, esta é uma das minhas favoritas, One Ring to Rule Them All. Custa 4 de mana. O primeiro é uma saga. O primeiro turno diz, the ring tempts you. Then each player mills cards equal to your ring bearer's power. 2. Destroy all non-legendary creatures. 3. Each opponent loses 1 life for each creature card in that player's graveyard. Nada parvo isto. Frostboil Snarl. Aqui está. As Frostboil Snarl enters the battlefield, you may reveal an island or mountain card from your hand. If you don't, Frostboil Snarl enters the battlefield tapped. Depois temos Summons of Saruman. Pagam uma ilha e uma montanha e X de mana. E diz, amass orcs X, 1000 X cards. You may cast an instant or sorcery spell with mana value X or less from among them without paying its mana cost. E também tem um flashback, ok? Podem voltar a castá-la do graveyard. Um swamp. Depois temos uma land que eu gosto muito. Minas Morgul Dark Fortress. Entra tapped. Dão-lhe tap para um swamp. Pagam 4 de mana. Put a shadow counter on target creature. For as long as that creature has a shadow counter on it, it's a wraith in addition to its other types. E diz, a creature with shadow can block or be blocked by only creatures with shadow. Portanto, basicamente, se puserem um Orc Army com isto, ele nem pode ser bloqueado, a menos que uma criatura tenha shadow. Depois, outra sorcery. Onde é que ela anda? Ring Sight. Custa 3 de mana e diz, the ring tempts you. Search your library for a card that shares a color with a legendary creature you control. Reveal it, put it into your hand, then shuffle. Portanto, basicamente, é um tutor, no fundo. Mais um Nazgul. Estava aqui perdido. Ok? Depois temos o Anger. Gosto muito desta carta. Custa 4 de mana, tem haste. É uma 2/2 e diz, as long as Anger is in your graveyard and you control a mountain, creatures you control have haste. Portanto, também nada mal. A seguir temos a carta mais icónica do set Senhor dos Anéis, meus amigos, senhoras e senhores, apresento-vos. Onde é que ele anda? Está aqui em baixo. Oi? The One Ring. É cara esta carta. Custa, segundo o Moxfield, $100. Acho que não é tanto, mas pronto, mas é cara. Custa 4 de mana. É a carta que o Post Malone comprou por 2.6 milhões, mas não é esta a versão, ok? Portanto, não se exaltem. 4 de mana, é indestrutível e diz, when the One Ring enters the battlefield, if you cast it, you gain protection from everything until the end of the next from everything until your next turn. E diz, at the beginning of your upkeep, you lose 1 life for each burden counter on the One Ring. E dou-lhe tap, put a burden counter on the One Ring, then draw a card for each burden counter on the One Ring. Portanto, basicamente isto é um card draw engine absurdo. Vocês estão sempre a meter counters todos os turnos, levam dano, claro que sim, mas estão sempre a sacar cartas e sacam cartas à maluca. É muito útil mesmo. Principalmente já tiverem muita mana. Depois temos, onde é que isto está? Nas Sorceries, está aqui. Isildur's Fateful Strike, custa 4 de mana. Diz, destroy target creature if its controller has more than 4 cards in hand, then exile all cards from their hand equal to the difference. Portanto, basicamente é uma Legendary Instant, só podem castar se tiverem uma Legendary Creature em campo. Mountain. Depois temos Choked Estuary. As Choked Estuary enters the battlefield, you may reveal an island or swamp from your hand. If you don't, Choked Estuary enters the battlefield tapped. Dá uma ilha e um swamp. Depois temos outra saga que se chama There and Back Again. Esta até devia estar no set da Hobbit. Eles meteram no Senhor dos Anéis, não sei muito bem porquê. O set da Hobbit vem este ano, by the way. 5 de mana. Primeiro turno. Up to 1 target creature can't block for as long as you control There and Back Again. The ring tempts you. Segundo turno. Search your library for a mountain card. Put it onto the battlefield. Then shuffle. E nem é tapped, by the way. Depois, terceiro turno, create Smog, a legendary 6/6 red dragon creature token with flying haste, and when this creature dies, create 14 treasure tokens. Nada mal.
Portanto, isto está aqui, só para vocês verem, o token Smog é este. Eu tenho esperança que no set de Senhor dos Anéis eles criem mesmo o Smog. Portanto, a criatura Smog e não só um token. Mas pronto. Depois temos Sol Ring. É a mesma versão do Senhor dos Anéis. Portanto, é um staple de Commander. Custa 1 de mana, dá 2 manas colorless. Depois temos o nosso amigo Saruman the White Hand. Custa 4 de mana. É uma 2/5 e diz: Whenever you cast a non-creature spell, amass Orcs X, where X is that spell's mana value. E depois diz: Goblins and Orcs you control have Ward 2. Ok? Portanto, também muito forte para criarem um army e estarem sempre a subi-lo. Mais uma montanha. Mais um Nazgûl. Portanto, já sabem. Mais um Swamp. Mais uma montanha. Depois temos... Daquele anda. Smoldering Marsh. Entra tapped, a menos que vocês controlem 2 ou mais Basic Lands. Basicamente. E depois temos... Uma Instant... Glorious Gale. Custa 2 de mana. Counter target creature spell. If it was a legendary spell, the ring tempts you. Depois temos... Um Swamp. E para terminar este deck em grande, na verdade, temos a última Sorcery, que se chama Living Death. Custa 5 de mana e diz: Each player exiles all creature cards from their graveyard, then sacrifices all creatures they control, then puts all cards they exile this way onto the battlefield. Pá, muito forte. É basicamente uma coisa que troca o vosso graveyard pelo battlefield. É muito forte mesmo. Portanto, é muito giro. Pá, neste deck, a única coisa que me está a faltar aqui foi uma carta que eu tirei, que é a Reanimate, que é uma carta muito forte, custa 1 de mana e vão buscar uma criatura qualquer ao graveyard e metem no battlefield. É muito forte. Porquê é que está a faltar? Porque eu a tenho no deck da Tergrid. Aliás, eu mostrei-vos no deck da Tergrid. Portanto, muito possivelmente vou comprá-la, vou metê-la no deck da Tergrid e depois vou metê-lo aqui, porque também é muito forte neste deck, e como é a versão do Senhor dos Anéis ainda fica melhor. E é isto, amigos, foi o meu deck de Sauron, espero que tenham gostado, ok? Pá, é um deck que eu gosto muito, é um deck que quanto mais não seja é nostálgico, não é dos meus decks mais fortes, não é? Mas é um deck muito engraçado de jogar para quem gosta de Senhor dos Anéis, obviamente, e é um deck que funciona, pá. Nós da última vez que jogámos, por acaso não fui eu que joguei com ele, foi o meu amigo Felipe, que pegou neste deck e quis experimentá-lo, e pá, nós durante meses andámos a gozar com este deck, porque o deck era muito fraquinho, pá. Eu também não sabia fazer decks, portanto era normal que o deck não tivesse a eficácia que devia. E agora, pela primeira vez, a frase que ele disse a seguir a ter jogado com isto foi: pá, pela primeira vez senti que o Sauron foi uma ameaça. E foi, nós tivemos que o remover, tivemos que lixar o Felipe desde o início do jogo até ao fim, porque ele estava só a dar dano desmedido a toda a gente. Portanto, o deck agora está uma ameaça real, ok? Portanto, é isto, amigos. Obrigadinho por verem, obrigado por acompanharem e vemo-nos no próximo. Grande abraço. Tchauzinho, pá. Tchau, tchau.